Céu e Inferno, obra de Allan Kardec. A humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos, que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la. Muito antes que a Terra existisse, por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéssemos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que o supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos e criados perfeitos. Realiza-se assim a grande lei de unicidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por méritos próprios. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E, desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Os demônios. A origem da crença nos demônios. Em todos os tempos, os demônios representaram um papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. Origem da crença nos demônios. Em todos os tempos, os demônios representaram um papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença no poder superior é instintiva no homem. Encontramos-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivismo, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e moralmente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade, como o corpo humano, mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Nem nos remontarmos aos tempos primeiros, olhemos em torno a gente do campo, prescrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam, o esplendor do sol nascente, do firmamento, a estrelada abóboda, o trinado dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergal florido dos prados. Para essa gente o sol nasce por hábito
e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que acreste, está realizado tudo o que ela almeja. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cante ou não as aves, tanto lhe dá, desde que não desbastam da seara dos grãos. Prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos. O que desejo dos regatos cristalinos ou loudosos é que não sequem nem inundem, dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou o que é mais tudo o que da natureza aprende, conquanto muito distanciada já dos primitivismos do homem. Se nos remontarmos a estes últimos, então surpreendê-los-emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne à satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhe importa, atribui-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. E por nada conceberem fora do mundo visível e tangível, tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí o culto voltado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que o bem mais o afeta. Nem por outra razão se explica nos cultos primitivos as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi seguramente realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitiria compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultasse das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário aprender o conjunto do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes
a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromase e Arimane entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses. Nota da editora. Ora Mazda ou Hormuz, criador e princípio do bem, Deus supremo do mandeísmo, religião do Irã antigo, revelada a Zoroastro, que admite dois princípios, um bom, Deus de luz, e o outro mau, Deus das trevas e da morte, que travam combate para o destino da humanidade. Abriman ou Ariman, princípio do mal, do caos, das trevas no mandeísmo. Fim da nota. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhe atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para nossas inteligências, compreendemo-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que, algures, dissemos, doutrina das penas eternas, se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios. Os demônios segundo a Igreja. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual nulo representam. Satanás existe de toda a eternidade como Deus ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal, obviamente. Mas se lhe for posterior, nesse caso passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal, por incapaz de fazer o bem e tão pouco de arrepender-se, logo Deus teria criado um ser votado exclusivamente e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente perfeito e bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios.
Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Hoje dizem Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal, que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumularam-os de magníficos predicados. Ora, as qualidades eminentíssimas de sua natureza juntaram as liberalidades da sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes, de glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança nos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio de sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Obviamente que Kardec está falando aí é sobre o pensamento do catolicismo e do protestantismo sobre os demônios, né? É como eles encaram essa questão aí dos demônios. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração, de fé, recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nos dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana de Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e Salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas ou do anjo ou do homem. E preferiu então a natureza humana, esse plano concebido de toda a eternidade. Nota de Allan Kardec. As citações seguintes são extraídas da pastoral de Monsenhor Gussetti, cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1865. Atentos ao mérito pessoal e a posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sobre a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todo sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora, visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhe propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória, um mediador entre Deus e eles, que injúria a sua dignidade, e a preferência espontânea pela natureza humana, que injustiça, que afronta os seus direitos, e chegarão eles a ver essa humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente? Consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus exatamente a homenagem da sua adoração? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus?
Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as glórias. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado a salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: Sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que tais sentimentos partilhavam acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Esta doutrina suscita várias objeções. Vamos a elas. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos, obviamente. Como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência, gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso. Não, porém, do modo porque nolo representam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a Igreja, Deus não é infalível, pois que nem a Igreja nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática quase certa a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma: ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não há vendo dúvida alguma, porque a Igreja não resolve a questão. Se a Igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e por grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado até serem, pela ciência, esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens, estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito no espaço. Nota de Allan Kardec. Esta doutrina monstruosa é corroborada por Moisés quando diz, Gênesis, ele se arrependeu de haver criado o homem na terra e, penetrado da mais íntima dor, disse, exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito, nem infalível, portanto, não é Deus. E são estas as palavras que a Igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens para que merecessem tal extermínio. Nota de Allan Kardec. 2. Encontra-se em Isaías e seguintes: teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto baqueou por terra, tua cama verterá podridão, e vermes tua vestimenta. Como
caíste do céu, Lúcifer, tu parecerias tão brilhante ao romper do dia, como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias de coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais fundo dos abismos. Os que te virem aproximando-se encarar-te-ão, dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou seus reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São sim uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer alusão da cena descrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu da ruína de Babilônia e do destroço dos assírios é, ademais, o assunto exclusivo desse capítulo. Fim da nota. Sabendo-se, como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se às montanhas, preciso for que a observação partisse da terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil for alcançar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem: a Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos no momento da criação, mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há possibilidade nem perigo de pecar. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera harmoniosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas, favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede, se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas então há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção, e ainda há uma outra, que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifesto aos anjos muito antes da sua execução.
Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim mesmo, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há como fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade divina. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Admitindo a fabilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência justa e natural da falta, mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo era temporário e seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim, importaria na negação da divindade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer rigorosa e exatamente que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-los, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras entendemos que eles foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra do Salvador. Ide, malditos, ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. O apóstolo Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados, como os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação ao qual pertencem, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram outros, em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos sobre isso. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará cedo, provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados? Certo que não, a menos que se não revezem
como se pode inferir dessas palavras? Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém, as que eles próprios insuflaram, provocaram. São, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo. E coisa singular, que a justiça humana, por imperfeita, não admitiria a vítima que sucumbe por fraqueza em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade, é tanto mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício, visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas nem favor, eternamente, enquanto o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele concedida? Então, por que a concedeu? Mas nesse caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê desses demônios, sabendo pela sua onisciência que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios, por fim. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação, mas não, a condenação é irrevogável, eterna. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão total de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que elas teriam no futuro, que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar as prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são a justiça, a bondade e o amor. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou o amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicando assim da razão. Porém, hoje, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. O castigo segue por toda a parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Nem paz, nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança, que lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para todo sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado
da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso, procuram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta incessante sem tréguas do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício, os mesmos que por longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirania, influência nas regiões idólatras. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas religiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõe ao serviço da malvadeza, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e, sobretudo, a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar, mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jacto os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se e quase instantaneamente sobre diversos pontos do mundo e podem descrever a distância aos acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão porque não podem derrogá-las e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possui, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras. Sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que, por si mesmos, podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e acoraçando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtraiu-os às nossas vistas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido, acreditando obedecer aos nossos pensamentos. Estamos, no entanto, e muitas vezes debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conformes com as nossas inclinações, modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo algum destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno
e que reputamos tanto menos justificado, por isso que podem fazer e fazem maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade de ação? Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, demais a mais livremente.